Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu venho contar pra vocês as minhas 5 leituras do mês de agosto. Eu sei que vocês estão estranhando o cenário, pois é, não estou em casa, estou gravando na casa do boy, então de vez em quando pode ser que a gente tenha aí mais um cenário de gravação para os vídeos aqui do canal. Pra quem viu o meu vídeo de metas para agosto, que eu organizei os livros que eu gostaria de ler ao longo do mês, devem já reparar que não rolou cumprir aquela meta. Eu tinha separado 6 livros, li 5, portanto, dos 6 livros que eu coloquei naquela lista, eu li 4, porque eu incluí um livro que não estava na TBR inicial. Então, não está dando certo trabalhar com metas. Agosto foi um mês super corrido, mas como eu gosto de lembrar, tá tudo certo, porque é sempre mais importante a gente respeitar o nosso próprio ritmo, ler ao nosso próprio tempo, em vez de ficar pensando em cumprir metas ou simplesmente ler a maior quantidade de livros por ler. A gente aproveitou as leituras, então tá certo, é isso que conta. O primeiro livro que eu li no mês foi a comédia romântica, uma das mais hypadas do momento e que vocês estavam também aguardando a minha opinião, que é Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas. Romance cão e gato, romance de conveniência, reúne vários dos clichês que a gente adora, inclusive só tinha uma cama. Amo. Nessa história, então, a protagonista, ela precisa ir pra Espanha, onde a família dela mora, para o casamento da irmã dela. Ela saiu da Espanha desde que ela terminou um relacionamento que foi péssimo, que a vida dela virou de cabeça pra baixo, e foi trabalhar nos Estados Unidos. E a família dela fica meio que com aquela sensação de que ela fracassou na vida, então ela sente que ela não pode voltar ao casamento solteira. Ela conta pra família dela que ela arranjou um namorado, então ela agora está com outro problema, que é encontrar alguém disposto a ir com ela até o casamento fingindo que é namorado dela. E quem se dispõe a fazer isso é o cara que trabalha com ela, que ela detesta. Mas o livro já começa exatamente desse jeito, com ele dizendo que topa ir com ela nesta viagem, fingindo ser o namorado dela. O livro vai se desenvolver daquele jeito gostoso que a gente gosta, mostrando a química entre o casal, que pouco a pouco vai se modificando. Tem várias passagens de humor que são ótimas. E uma coisa que eu gostei muito é porque um dos temas principais que a autora aborda no livro é o machismo no mundo corporativo. Eu achei bem legal como ela fez isso na história, como isso agrega tanto na construção da protagonista quanto no próprio tema, na forma como ele é debatido ali. Isso sem fazer com que o livro perca a leveza dele e sem que deixe de ser aquela história gostosa, como eu falei. Outro ponto bem positivo também é a ambientação que o livro tem, tanto nos momentos que eles ainda estão nos Estados Unidos ou quando eles vão pra Europa, pra Espanha. A presença da família dela dá um tom muito divertido na história. E eu acho que de crítica que eu tenho aqui é que, assim como tinham comentado pra mim quando eu mostrei o livro num vídeo de unboxing, é que eu acredito que o livro poderia ser um pouco mais curto, pra deixar a leitura um pouco mais ágil. Eu senti que em alguns momentos ele se arrastou um pouquinho mais, mas não faz ainda assim com que ele seja um livro monótono, muito pelo contrário. A minha segunda leitura foi aquela que não estava nos planos, mas que eu acabei decidindo incluir, até porque foi um livro bem rápido de se ler, que é a antologia de contos Debaixo do Limoeiro, da Ana Caro, que conta com ilustrações do Diogo Robert. Essa antologia de contos, ela se passa na cidade do Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, e ela partiu de uma pesquisa da Ana Caro, que foi financiada pela Secretaria de Cultura de Pernambuco, a respeito da formação de Limoeiro, que é uma cidade cuja população é formada por povos originários e seus descendentes, só que ao longo da história teve um apagamento desses povos originários, e o livro trata muito disso, do apagamento dessa população, do próprio etnocídio. Para vocês terem noção, na própria nota da autora no início, do livro, ela fala que no registro oficial eles mencionam a morte de todos os indígenas da região, sem mencionar como eles morreram, quando isso aconteceu e quando na realidade não é bem assim. Afinal, a Ana Caro, ela é descendente de indígenas e assim como ela, existem outras famílias que descenderam dessas pessoas, que trabalharam, foram exploradas em fazendas, em usinas, enfim, o intuito dela com essa antologia, então, é dar voz a esses povos, a essas pessoas. Ela traz contos que são ficcionais, mas eles são baseados em relatos reais. Os contos, eles não seguem uma cronologia, eles vão retratar diversos momentos da história, alguns vão ter relação entre si, e são contos que vão realmente trazer a vida dessas pessoas. Em geral, eles são narrados ali em terceira pessoa, são contos bem curtinhos, e você vai acompanhar então a vida de diversas pessoas que chegaram naquela região buscando prosperar, que já moravam ali.
são recortes diferentes da história que vão dando a ideia pra gente de como a cidade de Limoeiro foi construída. São contos bem interessantes, como eu falei, bem rápidos, com ilustrações que são muito bonitas, e o melhor, a antologia está disponível no Kindle Unlimited. A terceira leitura do mês foi em conjunto com os membros aqui do canal, que foi o livro dos Baltimore, do Joel Dicker. Foi o meu terceiro contato com a escrita do autor, que é um autor de romances policiais que eu gosto muito. E esse aqui é o segundo livro protagonizado pelo Marcus Goldman, que é o protagonista de A Verdade sobre o caso Harry Cabert. Na realidade, você pode ler esse livro sem ter lido Harry Cabert, porque ele não menciona absolutamente nada do primeiro livro. A conexão entre eles apenas é o protagonista, que é também um escritor. E esse aqui, na verdade, é um livro em que a gente vai conhecer basicamente as origens do Marcus. Você vai conhecer toda a história dele, desde quando ele era criança, e entender o que o motivou a se transformar em escritor. E aqui um adendo muito importante, um escritor famoso, porque para ele era importante conseguir esse patamar, atingir esse patamar na vida. E o Marcus, ele teve uma infância muito feliz ao lado do tio dele, dos primos. Baltimore é um lugar, então, que guarda muito dessas lembranças, e agora já adulto, ele tá voltando para essa cidade. A gente vai acompanhar também a história de amor que ele viveu. Então, ele foi apaixonado por uma mulher e já faz 8 anos que eles estão separados, ele ainda não superou essa mulher. Então, a gente tem também uma história de amor sendo contada em meio a esse drama familiar. E aqui também já é uma observação que eu faço, porque eu me frustrei, entre aspas, aí um pouco com a leitura, porque baseado nos meus 2 primeiros contatos com o Joel Dicker, eu esperava que algo mais policial como nos outros livros. Não é o caso aqui. Esse é um livro que sim, ele tem seu suspense, ele tem seu mistério, né, a respeito aí do que aconteceu com a família do Marcus, mas ele não é um livro policial propriamente dito. Mas ainda assim, ele é um ótimo livro. Ele não é narrado também uma cronologia direta, ele intercala presente com passado, assim como ele mescla a primeira pessoa com terceira pessoa. A gente tem o Marcus de hoje relembrando a vida, e essa narrativa no passado em terceira pessoa se alterna também com as perspectivas dos demais membros da família dele. Em muitos momentos a gente tem a sensação de que talvez o autor esteja se estendendo demais, contando coisa que não precisa, porque ele é realmente muito detalhista, seja em fatos, em lugares, o que traz um envolvimento, uma ambientação aí muito grande pra gente. Só que conforme tudo se desenvolve, você vai vendo que todos esses detalhes são importantes no todo. Esse é um livro em que a gente vai ver, de fato, uma situação toda muito complexa, como acontece nos demais livros do Joel Dicker também. Ele pinta pra gente um quadro todo muito completo. E nesse caso também, né, as coisas são tão complexas, tão bem montadas, tão bem intrincadas ali entre elas, que é difícil você falar que uma coisa determinou outra. Você tem, na verdade, né, um caso meio que multifatorial. E isso é importante porque também tem muito a ver com uma das mensagens do livro, que é como, às vezes, a gente encara determinados acontecimentos, determinadas lembranças de uma certa forma, e não existe apenas aquela perspectiva. Muita coisa pode ser confrontada, pode ser questionada, pode ser que haja uma outra visão sobre aquilo. É um livro que vai falar de ressentimentos, que vai falar de inveja, de ambição, mas também vai falar de lealdade, vai falar de família. Ele é um livro muito família, e que, além de tudo, não deixa também de contar a história de amor do Marcus, como eu mencionei. E eu gostei bastante também de como o autor construiu esse suspense, né? Ele vai levando a gente até um momento aí de clima. A primeira metade do livro é mais lenta, a partir da segunda ele ganha mais agilidade. Como eu mencionei, foi um livro que me envolveu bastante também. A penúltima leitura do mês foi um livro bem diferente, e que foi um livro que eu me apaixonei desde a primeira página. Sabe aquele tipo de leitura que você vai fazendo e você já vai marcando diversas citações? Foi assim. E foi o Madame Xanadu, do Aureliano. Essa edição que eu li, que é a edição publicada pela Editora Nacional, ela é a segunda edição do livro. O Aureliano já tinha publicado esse livro uns anos atrás, e agora então tá saindo numa nova edição, com trechos reescritos, o livro revisitado. Madame Xanadu, então, é uma drag queen, uma figura muito famosa ali em Natal. O livro é narrado pelo João, que é um jornalista que ele está fascinado pela figura dela, e ele quer compreender quem ela é, quais as origens dela. Então ele vai entrevistando não só Madame Xanadu, quanto pessoas que a conheceram. Madame Xanadu está também determinada a cometer suicídio. Então a gente já tem aí todo um tom muito melancólico que envolve a narrativa. E aí o livro vai trazer ou a voz da Madame Xanadu, ou do próprio João, ou então das pessoas que são entrevistadas
criadas para contar sobre a Madame Xanadu. Já dá para ter uma noção que a gente tá falando também de narrativas múltiplas, de vozes alternadas, de uma cronologia que também não é direta, a gente tem muito passado intercalado com o presente. O Aureliano, além de escritor, ele é ilustrador e a gente tem ilustrações belíssimas ao longo do livro que também trazem toda uma cara, uma roupagem diferente para ele. E a gente tem esse mistério, né, envolvendo a figura da Madame Xanadu, do que aconteceu com ela. Então existe esse certo suspense na história. E o que mais realmente chama atenção é esse tom melancólico, essa narrativa que é muito sensível, que conversou demais comigo. Eu achei muito bonita a forma do Aureliano se expressar, como ele junta as palavras, os jogos de palavras que ele utiliza. E é um livro, então, que ele tá todo acerca aí de uma questão existencial, sobre a gente realmente pensar o que é estar vivo, né? O que é viver, questões que tomam a gente em momentos diversos da vida, alguns com mais força do que em outros, e que muitas vezes vem carregado aí também de um peso que aparece na história. E a maneira de como Aureliano traz isso tudo é uma forma muito bonita. Ele humaniza demais as personagens dele, ele respeita demais a forma de como esses questionamentos são trazidos. Por isso também é um livro que vai abordar muito a questão dos transtornos mentais. E o que eu gostei demais também é como ele consegue mesclar esses momentos de mais sensibilidade com momentos de leveza, momentos de humor, como ele insere alguns momentos divertidos, piadas, como ele traz as referências a essa adolescente dos anos 2000, que também conversou muito comigo, porque são personagens da mesma faixa etária que eu, então assim, que viveram momentos muito parecidos. Foi um livro que me emocionou bastante, principalmente ali ao final, que eu acho que ele traz toda uma carga muito poderosa de aprendizados que as personagens passam, aquela bagagem que elas vão construir, as compreensões que elas vão ter sobre si. É um livro que fala muito sobre isso, da gente entender quem a gente é, do olhar que a gente vai ter pro outro e de tentar tirar realmente algum sentido dessa experiência caótica que é o viver. Vale dizer também que eu fiz a leitura tanto pelo exemplar físico, quanto por e-book pelo Esquilo, e também por audiobook, ouvindo a narrativa. E foi muito interessante ter essa mescla nesses 3 diferentes formatos, porque eu pude extrair algo diferente de cada um deles. E aí, de certa maneira, a minha última leitura do mês, eu encontrei pontos de contato entre ela e o Madame Xanadu, que foi uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector, autora, inclusive, que é mencionada em Madame Xanadu. Uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, é o 6º romance da autora, foi publicado originalmente em 1969, e ele vai trazer a história da Lori, que é uma professora, que ela vai se apaixonar pelo Ulisses, só que antes deles dormirem juntos, o Ulisses propõe que ela passe por essa fase de aprendizagem, para que ela possa compreender melhor também o sentido de se estar vivo, para que ela esteja num ponto emocional em que a entrega, quando acontecer, quando os dois poderem estarem juntos, aquilo esteja no ápice. Ela precisa passar por esse amadurecimento antes desse encontro dos dois. Então ele é um livro extremamente introspectivo, ele se passa no Rio de Janeiro e a gente tem sim alguns momentos, né, de descrição das ambientações, descrições externas, mas eu até tive um certo estranhamento quando a gente tinha essas descrições externas, porque o livro é muito interno, né, ele é muito sobre as emoções da Lori. Então quando ele vai para esses outros momentos, né, esses poucos momentos externos, eu senti meio que um desequilíbrio de como isso era feito. O livro ele tem um quê aí também de erotismo por conta dessa espera da Lori antes dela e do Ulisses estarem de fato juntos, né? Então essa espera aumenta ali o desejo, mas o livro também não foca nisso. Ele foca realmente nas questões da Lori. De modo geral, o que temos aqui é que a Lori é essa pessoa que ela tem muito medo da dor. Então ela não consegue viver na plenitude, porque ela sempre tá ali controlando uma parte, se fechando para que ela não sofra. E ela precisa passar então por essa experimentação, ela precisa aprender a estar entregue, inclusive à dor, para poder entender de fato o que é estar viva. Quando ela se priva de uma parte, ela não consegue também aproveitar a outra. Então é muito bonito a gente ver ela passando por toda essa experimentação, por esses momentos de crise, por esses momentos de dúvida, por essa resistência dela à entrega, e quando essa entrega começa a acontecer também. E a Clarice Lispector, ela tem, né, uma forma muito própria de utilizar as palavras
palavras, de abordar esses sentimentos. Então ele é um livro também cheio de passagens que você pode marcar, que você vai querer guardar essas citações. Foi um livro que conversou comigo em muitos momentos. E é um livro, então, que ele vai falar sobre isso, sobre essa questão existencial, sobre o sentido de estar vivo e também da efemeridade das coisas. E de como tudo isso é sempre um processo, o que fica muito expresso na própria narrativa dela. Porque esse é um livro que ele começa com uma vírgula, né? Então a primeira coisa que a gente tem na narrativa é a vírgula, e ele termina com 2 pontos. Inclusive, a frase final é: eu penso o seguinte, 2 pontos. E o livro termina aí, né? A gente não tem o que é pensado, justamente para trazer essa ideia, então, de que as coisas estão sempre fluindo, de que tudo é um processo, de que não existe de fato um ponto final. Os questionamentos, as questões vão estar sempre aí pra gente pensar a respeito e pra gente vivê-las. E foram essas as minhas leituras. Já contem aqui nos comentários o que vocês leram nesse mês, dos livros que eu li, quais vocês já leram, quais vocês têm curiosidade de fazer a leitura. Como sempre, vamos trocar figurinhas. Aproveitando, deixa também sua curtida nesse vídeo, isso ajuda muito no meu trabalho, ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas, o que não tem acontecido lá com muita frequência, então muito obrigada por mais essa forcinha. Se você tá chegando no canal agora, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho também para não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha nas demais redes sociais, por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos para todo mundo e até o próximo vídeo.